Sobriedade Já, com Carlinhos Marques. Você vê a tua intuição como uma aliada ou algo que já te colocou em alguma dificuldade? Vamos lá. Se eu te perguntar quanto que é 2 mais 2, automaticamente você me responde 4, né? Agora, se eu te disser quanto que é, vamos dizer, 17 vezes 139, por exemplo. A primeira pergunta você respondeu pela tua intuição. Já a segunda, a gente ou desiste de responder de cara ou pede um tempo para pegar uma calculadora e para fazer alguma conta com calma, né? Isso pode parecer uma coisa boba, mas define 2 formas de pensar as coisas: a razão e a intuição. Veja bem, a não ser que alguém seja cego, todo mundo que olhar para um carro, vê um carro. Se olha para uma árvore, vê uma árvore. O olho, ele traduz a imagem, a realidade daquilo para onde a gente olha. A diferença está no que a gente pensa, no que a gente intui diante daquilo que a gente viu. Vamos lá, os gênios, né, os verdadeiros gênios, foram aquelas pessoas que olharam e olham as mesmas coisas que os outros, mas descobrem coisas que os outros não conseguem descobrir. Percebe? Toda a invenção, ela nasce da intuição do inventor. Pois se uma coisa foi inventada agora, é porque ela não existia antes. E aí o inventor é aquele que criou algo que não existia, olhando para coisas que existem. Gente, uma mente intuitiva, ela se abre a respostas novas, né? Ela não fica só em cima de dogmas, de coisas aparentemente prontas. Vamos pegar um exemplo de uma obra de arte, um quadro, por exemplo. As pessoas olham para uma tela e têm imaginações, sensações, intuições diferentes. Um quadro com essas obras de artes enigmáticas que a gente vê por aí, na verdade, ela abre uma fenda para a gente olhar e deixar que a intuição amplie a mensagem. Entendeu? E quase sempre essa mensagem que a gente vê por essa fenda vai muito além do que o próprio autor pensou. Mais um exemplo. Quando você foi aprender a dirigir, lembra? Tinha que parar toda hora e pensar como fazer para trocar de marcha. Era meio parecido com aquela conta lá de cima, mais difícil, que eu falei, né? Agora a gente troca de marcha, dá seta, de forma muito espontânea. Isso é intuição. Eu faço por instinto, é automático. Ler, escrever, tocar um instrumento musical também funciona assim. No começo eu tenho que parar, pensar, ponderar. Depois o agir fica intuitivo. E é aí que a intuição pode se tornar uma armadilha. Vou dizer por quê. Justamente porque a intuição nos leva a fazer julgamentos rápidos. E aí eu imagino que você já tenha até pensado como nós já tivemos intuições equivocadas com relação a outras pessoas, né? Quanto que nós inventamos dentro da nossa intuição personalidades equivocadas dos outros. A gente cria conceitos intuitivos somente pelo que a gente vê de forma rasa e muito pouco pelo que a gente sabe do outro, né? E aí quantas vezes nossas intuições nos enganam? Provavelmente você já ouviu ou já falou: nossa, antes de conhecer fulano imaginava que ele fosse assim, assado, depois vi que não era bem assim. Eu lembrei agora de um ditado que diz assim: o que os olhos não veem, o coração não sente. O que os olhos veem é a razão, e o que o coração sente é a intuição. E aí a razão pode nos advertir do que é preciso evitar, enquanto a intuição nos diz o que é preciso ser feito. E esse que precisa ser feito, quando não é feito, pode gerar o nosso conhecido peso de consciência, né? Então, intuição é isso: optar por um caminho
diferente, confiar menos nas estatísticas e arriscar-se mais as decepções, vamos dizer assim, para conhecer o que existe do outro lado do convencional. É acreditar na voz que vem de lá de dentro, porque é a forma que a alma se expressa. Os olhos só enxergam o que está dentro do seu campo de visão, mas a alma vê muito além, porque se guia pelo radar da intuição. Agora, um cuidado que a gente tem que ter é de separar a intuição da intenção. Veja bem, a intuição não pode vir ligada a uma intenção, porque a intenção ela tende a trair a intuição. Eu quero alguma coisa, aí eu digo que isso é minha intuição, quando na verdade é uma vontade, é um desejo meu, e isso é diferente de intuir. É muito sutil essa linha que divide a intuição da intenção. Quando eu dei o exemplo do quadro lá em cima, se você já olhar para ele desejando ver algo pronto, sua intuição não vai ter espaço. Existe uma infinidade de informação nesse supercomputador que é a nossa mente, que a gente nem lembra, fica ali fixada no nosso inconsciente. Então eu penso que intuição seja também a manifestação dessas razões que momentaneamente eu não lembro, mas já existe sim ali gravada dentro de mim, faz parte da minha história, faz parte da minha memória, está armazenada ali no meu HD interno e se manifestam diante das circunstâncias pelo nome de intuição. Gente, nós precisamos tratar bem nossa intuição, dar a atenção que ela merece. Tem uma outra coisa também, veja só, se você acha que você não tem intuição ou que ela é muito pequena, cuidado, porque isso pode ser um sintoma de baixa autoestima, entende? Porque as pessoas com baixa autoestima duvidam de tudo que vem de dentro delas próprias. Precisamos ser sensíveis o suficiente para ler o olhar das pessoas. Gente, nós precisamos ter a sensibilidade de conseguir ler o olhar das pessoas. Aí sim nós podemos dizer que nós temos um sentimento alfabetizado. Ler e entender de forma clara que o olhar de alguém nos diz é a perfeita intuição. Esse é o programa Sobriedade Já. Eu sou o Carlinhos Marques, da comunidade Novo Sinai, desde 2005, acolhendo pessoas com problemas de dependência química. Se você quiser entrar em contato conosco, procure nas redes sociais por Novo Sinai ou passe um e-mail contato@novosinai.org.br ou através da rádio que você está ouvindo esse programa. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Programa Sobriedade Já. Apresentação: Carlinhos Marques.